Boa noite, meu povo e minha pova! Tudo bom com vocês? Daqui a pouquinho a turma vai começar a entrar e hoje estamos indo para a nossa terceira live de uma série falando sobre desenvolvimento infantil. Uma live que está sendo muito legal. Nós falamos já sobre elementos psicomotores, nós falamos sobre a base do desenvolvimento infantil. E hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto demais também, que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? E tá sendo muito legal. Oi, Fábio, boa noite. Tá sendo muito legal. O engajamento de vocês está sendo muito legal. Todo mundo participando bastante. Mesmo eu não conseguindo ler tudo, eu vou pescando alguma coisa que vocês estão falando aí. É sempre um número muito legal de participantes. Eu imagino que hoje vai ficar um pouco mais vazio, né? Quinta-feira, o pessoal já quer começar a ir pra gandaia, né? Menos eu que sou responsável e não saio durante a semana. Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser habilidades motoras no processo do desenvolvimento infantil. A gente passou aí no primeiro dia falando sobre a base, né, do desenvolvimento infantil, falando dos nossos pilares, dos nossos princípios, entre várias outras coisas, que foi muito bacana. Ontem passamos um pouquinho sobre autonomia e independência na motricidade, através da motricidade, né, com os elementos psicomotores. Foi show de bola. E hoje vamos falar um pouquinho sobre habilidades motoras. Vamos aproveitar esse comecinho aí para todo mundo clicar no aviãozinho e já convidar os amigos que quiserem participar, que vocês acham que podem querer participar, que podem querer aprender um pouquinho sobre essa temática que é muito legal, né? Lembrando que essa série de lives está sendo para a gente já ir aquecendo para a aula que a gente vai ter na semana que vem, né? Aula ao vivo, gratuita, já não vai ser no Instagram, vai ser fora do Instagram e tem que ter inscrição, né? O link tá lá na minha bio e todo mundo também já sabe que essa aula é para a gente poder fazer a nossa última turma do meu curso online, né? A quinta e última turma do curso que vai ser iniciada a venda só na semana que vem. Mas é isso, tá? Então, vamos começar falando. Todo mundo já convidou. Se quiserem falar aí de onde vocês estão falando, falar também qual é a profissão de vocês, isso é muito importante pra mim, né? Saber se eu tô falando com professores de educação física, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, enfim. Eu sei que tem várias profissões que acompanham o meu trabalho, então se vocês quiserem falar aí qual a profissão de vocês, isso me ajuda muito, saber com quem que eu tô conversando, tá bom? Aproveitem enquanto eu vou beber água e já vai escrevendo aí. Aí, ó, a Caroline já se inscreveu pro aulão. Salvador, professor de educação física. Duas coisas que eu amo, Salvador e professor de educação física, aí, ó. Inclusive, gente, a Let's Grow, a gente agora, o nosso plano é abrir a próxima unidade em Salvador. Então pode ser que muito em breve venha uma Let's Grow soteropolitana, que vai ser muito orgulho, que eu vou querer sempre visitar. Bom, então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre habilidades motoras. E eu vou usar como base para essa live de hoje esse livro que eu gosto muito, Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças, tá? É um livro de David Gallagher, que fala tudo sobre habilidades motoras. É um livro bem grandão, um livro que eu gosto demais e que, tá vendo, tem várias marcaçõezinhas aqui e é claro que a gente vai falar superficialmente, né? Não tem como falar muitas coisas, mas deixei algumas coisas separadas, algumas coisas anotadas pra gente poder conversar, tá bom? Vou usando aqui minhas anotações para ir não perdendo a referência. A primeira coisa que eu queria passar pra vocês, deixa eu até abrir aqui na página, por mais que eu já escrevi, primeiro a gente entender o que é uma habilidade motora, né? Eu anotei, mas eu vou ler direto do livro, que fica mais interessante. Então, ó, direto do livro. Cadê? Habilidade motora consiste em uma série de movimentos realizados com exatidão e precisão. Eu nem gosto muito desse conceito, porque ele fala de precisão e exatidão, e daqui a pouco a gente vai entender que essa precisão não é tão necessária
para ser uma habilidade motora, né? A gente vai ver que a gente tem diversas etapas. Vocês querem o nome de novo? Eu tô vendo que a Poliana escreveu aí. Educação Física Desenvolvimentista para todas as crianças. Ok? Se quiserem dar um print, gente, aproveitem esse momento, dá um print no celular para ficar mais fácil de vocês encontrarem depois, ó. Beleza? Todo mundo já deu print? Show de bola? Então, vamos ler de novo aqui o conceito de habilidade motora. Habilidade motora consiste em uma série de movimentos realizados com exatidão e precisão. O pessoal que está postando, compartilhando depois nos stories, tem muita gente postando foto com as anotações, então legal que vocês estão tomando nota aí do que eu tô falando. Tá espelhado? Poxa, que pena, eu não sei o que fazer. Mas é isso. Esse nome, David Galahu, e essa que eu tenho é a 4ª edição e a editora é a Forte, com PH, ok? Beleza. E aí, quando a gente pensa em habilidades motoras, a gente pode subdividi-las em 2 tipos, ok? Então a gente vai ter habilidades motoras fundamentais e habilidades motoras especializadas. As habilidades motoras fundamentais são as do nosso dia a dia. Então correr, lançar, bater, equilibrar, pular, tudo isso são habilidades motoras e estão presentes no nosso dia a dia, né? Seja, sei lá, pular uma pedra de um lugar para o outro, pular um muro, jogar uma chave. Ó, Prof. Nath Oliveira entrou, amor da minha vida, minha referência toda. Então a gente tem essas habilidades motoras que são as fundamentais ali no nosso dia a dia. Por outro lado, ó, estamos quase batendo 100 pessoas. A gente tem as habilidades motoras especializadas. As habilidades motoras especializadas são habilidades motoras fundamentais, mas aplicadas ao esporte, né? Então, para não ficar dúvida, vou ler também o conceito de Galahu de habilidades motoras fundamentais e especializadas. Então, as habilidades motoras fundamentais, a habilidade motora fundamental é uma série organizada de movimentos básicos que implica a combinação de padrões de movimentos de 2 ou mais segmentos do corpo. Ok? Tranquilinho? De novo, uma série organizada de movimentos básicos que implica a combinação de padrões de movimentos de 2 ou mais segmentos do corpo. Mas para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender o que significa padrões de movimento, né? Aqui no livro ele coloca pra gente que padrões de movimentos são movimentos tão simples que por si só não consistem em uma habilidade motora. Então quando a gente faz uma extensão de cotovelo, uma flexão de ombros, uma flexão de joelho, movimentos isolados, ok? Esses são os padrões de movimentos. Quando a gente tem uma junção de vários padrões de movimentos, a gente tem uma habilidade motora. Então, por exemplo, se eu pego uma bolinha e faço uma flexão de cotovelo com uma flexão de ombro, com uma extensão de ombro e extensão de cotovelo, e aí depois ainda abro a mão, eu estou fazendo um lançamento, né? Então, filho, eu peguei uma chave, estamos falando de habilidades motoras fundamentais ali no dia a dia. Oi, Thiago, querido. Então, eu peguei uma chave, meu irmão tá ali do outro lado, eu pego essa chave, faço esse monte de padrões de movimento e jogo essa chave pro meu irmão. Uma habilidade motora fundamental presente no meu dia a dia. E aí a gente tem, inclusive, uma lista ali de habilidades motoras, eu vou passar isso para vocês daqui a pouco. Mas a gente tem também as habilidades motoras especializadas, como eu disse, que são a utilização da habilidade motora fundamental aplicada ao esporte. Então, vamos ler o conceito de habilidade motora especializada. É uma habilidade motora fundamental ou a combinação de habilidades motoras fundamentais aplicada à realização de uma atividade específica relacionada ao esporte. Ok? De novo, é uma habilidade motora fundamental ou a combinação de habilidades motoras fundamentais aplicada à realização de uma atividade específica relacionada ao esporte. Então, não ficou dúvidas, né? A habilidade motora fundamental são aquelas habilidades que a gente tem no nosso dia a dia, e as habilidades motoras especializadas é a utilização dessa habilidade motora fundamental ou a junção de várias habilidades motoras aplicadas ao esporte. Show de bola? Todo mundo entendeu? Ficou claro para todo mundo aí? Manda um joinha aí para eu entender que vocês estão conseguindo acompanhar a leitura, porque para acompanhar a leitura, eu tenho dificuldade. Né? Quando tem uma pessoa falando, para mim é mais fácil. Alguém lendo,
eu tenho bastante dificuldade, pelo TDAH principalmente. Então vai dando, olha, a Mônica já deu um joinha. Beleza. E aí, gente, então nós já entendemos o que é o padrão de movimento, o que é a habilidade motora fundamental e o que é a habilidade motora especializada. Mas essas habilidades motoras, elas se subdividem, ok? Então a gente tem a habilidade motora que já se subdividiu em duas, e essas duas, elas se subdividem, ok? Então a gente vai ter 3 tipos de subdivisão. Vocês querem arriscar aí quais são? Alguém lembra quais são os 3 tipos de subdivisão das habilidades motoras fundamentais e especializadas? Vamos ver se alguém lembra. E aí, eu vou passar quais são elas e vou dar alguns exemplos que mostra aqui no livro, ó, para vocês entenderem claramente, ok? Ó, Dona Pipoca, que tá aí participando todos os dias, já lembrou de uma. Vamos ver se vocês lembram as outras duas. Gente, vamos fazer uma coisa meio aula, né? Com troca, porque essa coisa de só falar é meio chata. É legal ter a troca. Ó, a Dona Pipoca já acertou mais uma. E chegou o professor Thiago, passou na frente e acertou as 3. Locomoção, estabilização e manipulação. Isso mesmo. Patrícia, o livro vou falar de novo, vou falar algumas vezes, né, gente, para quem vai entrando depois. Educação física desenvolventista para todas as crianças. Então a gente tem 3 tipos de habilidade motora. As habilidades motoras de equilíbrio, as de locomoção e as de manipulação, ok? E também chamadas de locomotoras, estabilizadoras e manipulativas. A gente tem essa diferença aí de nomenclatura, a gente encontra em alguns lugares escrito diferente, mas o significado é o mesmo. Então quando a gente pensa em habilidades motoras de estabilização, elas são a base para as outras habilidades motoras. Está relacionado ao equilíbrio, à estabilização. Os nomes são bem explicativos, né, gente? Então, exemplos de habilidades motoras fundamentais que são de estabilização: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, apoios invertidos, né, que é a famosa bananeira. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Pera aí. Fixar comentário. Pronto, aí fica o nome do livro para todo mundo poder ver quando estiver entrando aí. Então, apoios invertidos é a famosa bananeira. Rolamento do corpo, cair ou parar, esquivar-se e equilibrar-se. Então, todas essas são habilidades motoras de equilíbrio, ou habilidades motoras estabilizadoras, habilidades motoras de estabilização, ok? Além disso, a gente tem as habilidades motoras de locomoção. O que é habilidades motoras de locomoção? É aquilo que se locomove, é aquilo que se desloca, ok? Então, tudo aquilo que está num lugar e vai para outro é uma habilidade motora de locomoção. A gente tem aí correr, saltar, saltitar. Gente, o livro compra onde? Eu comprei o meu na internet, mas tem muitos anos, mas muitos anos mesmo. Eu imagino que não deva ser difícil de encontrar, tá bom? Então as habilidades motoras de locomoção são aquelas que se locomovem. Vou ler aqui os exemplos que tem, ok? Andar, correr, saltar, pular de um pé só, saltar com alternância de pé de apoio, galopar, escorregar, impulsionar-se e escalar. Então quando a gente se desloca, não necessariamente a gente está se deslocando somente neste plano. Então correr, andar, saltitar, etc. nesse plano. Mas quando a pessoa está parada e ela salta, ela está se locomovendo. Ela saiu desse lugar, veio para cá e voltou para cá. Ela se movimentou, ela se deslocou, ela se locomoveu. Então são as habilidades motoras de locomoção, ok? Aí, ó, na Amazon tem, tá vendo? Eu não faço ideia de quanto custa, tá, gente? Porque tem muitos anos que eu comprei e naquela época devia ser cruzeiros. Eu não sei mesmo quanto custa, tá? Inclusive, se alguém achar aí no Google e quiser colocar aí pra gente, tá bom? Nadar, pedalar também é um tipo de deslocamento, porque tá saindo de um lugar, tá saindo pro outro. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o nadar é um esporte, né? O pedalar também é um esporte. Então a gente já tá falando de habilidades motoras especializadas, ok? Que também vão se subdividir
entre equilíbrio, locomoção e manipulativas, ok? Inclusive, gente, logo em seguida de onde eu estou vendo isso daqui, vem os exemplos pensando, olha só, seleção de tópicos relativos às habilidades esportivas e às habilidades motoras enfatizadas. Então vem esportes aqui. Aí tem, por exemplo, basquete. Esse livro é um livro internacional, né? Ele é um livro, não é brasileiro. Então muitas referências desse livro são de esportes que não são dos nossos. Tem muito, fala muito de beisebol, basquete, etc. Mas olha só, então aqui tem habilidades relacionadas ao basquete, ao combate, à dança, arremesso de disco, futebol americano, ginástica, esqui, futebol, beisebol, esportes com alvo. E aí, ele coloca, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Relacionados ao basquete. Aí ele vem, habilidades motoras de equilíbrio. Então vai ter atuar como pivô, esquivar, se defender, pegar, bloquear, dar um toco, fintar. Habilidades motoras de locomoção. Correr, escorregar, impulsionar, saltar, pular. Habilidades motoras de manipulativas. Passar, pegar, arremessar, driblar, girar, bloquear, pegar o rebote. Então aqui ele dá vários exemplos das habilidades motoras que são de cada esporte classificadas nessas 3 categorias. Manipulação, estabilização e equilíbrio, ok? Deixa eu ver aqui, só acompanhar, estabilizar, padrão de movimento, beleza. E aí, gente, para facilitar, porque na primeira live a gente falou um pouquinho, inclusive ficamos com aquela frasezinha, né? Não adianta saber o que fazer e não saber quando fazer. E ontem a gente falou um pouquinho sobre os elementos psicomotores, né? Lateralidade, noção espacial, noção corporal, noção temporal, equilíbrio, motricidade grossa e motricidade fina. Gente, eu ainda não falei das manipulativas, né? Mas é importante lembrar que quando a gente está falando de uma habilidade motora, além dela ser um conjunto de padrões de movimentos, como eu falei agora, ela envolve diversos elementos psicomotores que a gente falou ontem. Então quando você está fazendo um drible, está driblando com a mão direita, ou fazendo alternância mão direita e mão esquerda, a gente está trabalhando ali a noção temporal para saber a hora de fazer o drible. A gente está trabalhando lateralidade, é uma habilidade motora grossa, enfim. Então todas as habilidades elas são compostas por diversos elementos psicomotores. E aí é muito legal porque a gente está seguindo as etapas nessas lives, mas tudo está conectado, né? A gente não tem como ficar isolando tudo. É o princípio da totalidade que eu tô falando desde a primeira live. Então tudo é muito conectante, vamos dizer assim, sei lá se existe essa palavra, né? E aí, gente, eu já ia pular, né? Faltaram as habilidades motoras de manipulação. Essas habilidades motoras de manipulação, elas podem se subdividir. E aí a gente vai ter várias subdivisões. Primeiro porque elas podem ser habilidades motoras grossas e finas, né? Então, primeiro, habilidade motora é tudo aquilo de manipulação, é tudo aquilo que a gente manipula, ok? Então, correr eu não estou manipulando nada, mas driblar eu tô manipulando um objeto. Estou manipulando a bola, ok? Quando eu dou um chute, eu estou manipulando a bola também. Se eu jogo uma peteca, estou manipulando a peteca. Taco de beisebol, raquete de tênis, de ping-pong, etc. Tudo isso é manipulação. Então, a gente vai dividir entre 2 tipos de manipulação. Quando a gente... Professor, a live ficará gravada? Ficará assim. Na hora que termina a live, eu já jogo direto lá pro feed, tá? As outras 2 lives estão salvas lá. Perdi, hein? Perdi total. Habilidade... Enfim, habilidades motoras elas podem ser grossas e finas. Ou habilidade motora... Gente, eu me perdi mesmo. Ampla, porque tem outros nomes também. Enfim, habilidades motoras de manipulação, elas podem ser grossas e podem ser finas. Então, quando eu pego uma raquete e faço o movimento de rebater uma bolinha,
eu estou fazendo uma habilidade motora grossa, de manipulação grossa, ok? Por quê? Porque a gente já viu que a habilidade motora que a habilidade motora grossa envolve amplitude de movimento maior, grandes grupos musculares, né? E aí a gente pode ter a habilidade motora de manipulação fina, que é quando eu estou segurando a raquete. É um movimento fino, é um movimento de destreza, é um movimento de pequena amplitude de movimento, né? Pequenos grupos musculares. Então isso é uma habilidade motora fina. Então a gente vai ter as habilidades motoras de manipulação grossa e fina. Isso tanto para a mão quanto para o pé. Lembrando que ontem a gente falou que o movimento fino não tem que ser necessariamente de mãos. Ok? Beleza. E aí, quando a gente tem a habilidade motora de manipulação, independente de ela ser grossa ou fina, a gente também tem mais uma subdivisão que é manual ou podal. Né? Então, quando a gente está falando, por mais que manipulativa parece que é algo que é com as mãos, o nome tende a gente pensar que é com a mão, ela pode ser manual ou podal. Então, quando eu jogo uma peteca, é uma habilidade motora de manipulação, habilidade motora grossa de manipulação manual. Se eu estou chutando uma bola, é uma habilidade motora grossa de manipulação podal. Então, a gente tem essas duas subdivisões. E aí, vamos aos exemplos aqui do livro. Lançar, pegar, chutar, receber, rebater, voleio com as mãos, driblar, rolar a bola, voleio com os pés. Ok? Vários exemplos aqui para vocês. Então, gente, eu quero aproveitar esse momento aqui, que estamos com 97 pessoas, para lembrar que essas lives estão sendo para aquecer para nossa aula da semana que vem, onde a gente vai falar tudo que a gente já falou até agora e muito mais, ok? Num aulão super bacana, com apresentação e tal, que é o mapa da coordenação motora. Então, quem quiser participar dessa aula, tem que entrar na minha bio e fazer a inscrição, porque depois não tem jeito, ok? Tem que fazer a inscrição. E aí o pessoal ficou um pouco perdido na primeira live. Inscrição para o aulão é uma coisa, inscrição para o meu curso é outra coisa. As vagas estão fechadas por enquanto, não está sendo feita a venda. A venda foi só até o primeiro dia de live. Fechou, agora a gente só volta a vender no dia do aulão, ok? Então vamos lá, gente. Aí a gente vai entender que todas essas habilidades, elas passam por etapas. Elas passam por fases, por etapas, porque a gente tem que entender que uma criança de 2 anos, ela é muito diferente de uma criança de 7, que é muito diferente de uma criança de 12. Elas têm fases, né? E aí, neste livro, vem uma proposta, né? Neste livro, de novo, do Gallagher, ele propõe pra gente a famosa, né? Quem é da área da educação física conhece, famosa ampulheta de Gallagher, que é essa daqui. Tá vendo? Eu sei que ela está ao contrário para você, está espelhado, né? Essa é a ampulheta de Gallagher. E aí, eu tenho ela aqui já pra gente facilitar e ver grandão, essa ampulheta. De cabeça para baixo não dá. Então, temos a ampulheta. E é legal, gente, porque quando a gente quer trabalhar com criança, a gente precisa entender em que momento que essa criança está, né? A idade dela vai trazer pra gente o que esperar dela e o que trabalhar com ela, né? Então, essa ampulheta, ela traz pra gente 4 subdivisões das idades, ok? Ela divide as idades da infância em 4 etapas. A primeira etapa delas é a fase motora reflexiva. Mostra a ampulheta? Mostra a ampulheta. Só que tá ficando espelhado, né, gente? Então não dá pra ver direito. Ó, então só pra vocês entenderem, aqui são as fases e aqui, ó, vem as idades, tá vendo? Qual a idade que cada fase compreende. E aí depois a gente vai entender que cada fase dessas ainda é subdivididas, né? E aí, então a gente tem a primeira fase, que é a fase reflexiva. Essa fase, ela vai dos 4 meses a 1 ano dentro do... Opa, desculpa. Ih, pera aí, que eu embolei aqui, que aqui ela tá de cabeça pra baixo. De 4... Gente, de 4 meses a 1 ano dentro do... Ah, tá.
É porque essa primeira fase, a motora reflexiva, isso porque eu já li isso 50 milhões de vezes, né? Ela é de dentro do útero até 1 ano de idade, ok? Depois a gente vai entrar para a fase rudimentar. A fase rudimentar ela vai ser do nascimento. Não, gente, mas eu tô fazendo confusão. Então daqui a pouco eu passo para cada uma das fases. Embolei aqui agora, não sei o que eu arrumei não. Então a gente tem primeiro a fase motora reflexiva. Essa fase motora reflexiva é a fase dos reflexos, né? A gente sabe que o bebê, por exemplo, quando ele vai amamentar, ele está fazendo um reflexo, né? Ele tá aquele movimento de sucção ali, é um reflexo. A gente tem o reflexo palmar, né? Que a criança, a gente encosta o dedo na mão da criança, a criança fecha. Os dedinhos do pé, eles ficam ali fechadinhos. Então é uma fase reflexiva, é uma fase de reflexo. E essa fase reflexiva, ela se subdivide em 2 partes. Estágio de codificação das informações e estágio de decodificação das informações. Beleza? Os chutes dentro da barriga, isso mesmo. E aí, depois disso, a gente vai entrar para a fase rudimentar, ok? A fase rudimentar, ela é subdividida em 2 estágios. Estágio de inibição de reflexos, que é quando vai começar a parar com os reflexos, e estágio de pré-controle, ok? Então, a gente está falando até agora, até os 2 anos de idade, né? Período sensório-motor aí para quem gosta de Piaget e tal. Então a gente tem a fase reflexiva e rudimentar que vai do útero até os 2 anos de idade. Depois disso, a gente entra em 2 fases um pouco mais longas. A primeira delas é a fase motora fundamental e depois a fase motora especializada. Aí, gente, que é legal, é aí que a gente consegue entender as habilidades motoras em cada um dos seus estágios. Então, o livro traz pra gente, é muito legal, mas aí eu não tenho como mostrar pra vocês hoje, a maneira, daqui a pouco eu mostro, a maneira com que deve ser executado determinada habilidade motora. Então a gente tem, dentro da fase motora fundamental, a gente tem o estágio inicial, o estágio elementar e o estágio maduro. Ó, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí, apesar que tá ao contrário, né? Então, estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. E aí a gente tá falando de 2 a 7 anos de idade, tá? Que é o período ali da iniciação esportiva. A gente está falando de iniciação esportiva nesse momento, que é quando que é o indicado para as crianças fazerem várias modalidades dentro de uma mesma aula. Não necessariamente modalidade dos esportes, mas assim, onde a gente vai trabalhar várias habilidades motoras. Por exemplo, eu com os meus alunos, eu trabalho dessa maneira. Eu trabalho habilidades motoras. Então, habilidades motoras que são envolvidas no basquete, no futebol, no vôlei, mas de maneiras mais isoladas. Então, a gente faz lançamento com a bola de basquete na cesta, mas fazemos lançamento de bolinha no alvo, fazemos chute em direção ao gol, domínio de bola, mas também fazemos deslocamento de bolinha para entrar dentro de um bambolê. Enfim, eu estou trabalhando habilidades motoras variadas. Para quê? Para quando essa criança entrar num esporte, ela já está preparada, né? A minha indicação é que o esporte específico ele só seja escolhido mais para frente, preferencialmente pela própria criança, né? O ideal é que essa criança escolha qual esporte ela quer fazer, mas antes disso ela passar por várias habilidades, várias modalidades, assim. Então, tem 2 maneiras, ou entrar numa aula de iniciação esportiva, que vai ter um pouquinho de cada coisa, ou passear ali por vários esportes. Fazer um pouco de futebol, um pouco de natação, um pouco de vôlei, um pouco de basquete, e passeando por vários esportes. E aí, depois disso, a gente entra na fase especializada. Essa fase especializada, ela vai dos 7 até os 14 anos pra frente, né? Então, a gente já vai entrar com estágio transitório, estágio de aplicação e o mais legal, estágio de utilização permanente, né? Na live de ontem a gente estava falando de autonomia, independência, falando muito de atividades de vida diária e eu estava colocando que esses aprendizados eles servem muito para nossa habilidade, para nossa vida no dia a dia,
Então a gente está trabalhando, aprendendo a movimentar o nosso corpo de uma maneira mais eficiente, porque todas as habilidades do dia a dia, elas envolvem alguns padrões de movimentos, como a gente falou lá atrás, envolvem habilidades motoras fundamentais. Então aqui a gente chega num momento em que a gente vai ter utilização permanente. E aí, olha só, aqui no topo da ampulheta, a gente tem três tipos de utilização permanente. Utilização permanente competitiva, então para essa criança que foi para o esporte. Utilização permanente recreativa ou a utilização permanente na vida diária, né? Que era o que a gente estava falando um pouco ontem também. E aí, quando a gente pensa na fase motora fundamental, ali na divisão de estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro, o livro traz pra gente... Deixa eu ver onde tá até marcado aqui, deixa eu ver. O livro traz pra gente a maneira que deve ser executada essa habilidade. Então, por exemplo, deixa eu tirar esse papelzinho daqui. Quando a gente pensa numa habilidade, estágios padrão da corrida, tá? Então, no estágio inicial, é difícil de segurar esse livro aqui, peraí. O estágio inicial, a corrida da criança vai ter essa movimentação aqui. Quando a gente vai para o estágio elementar, já vai ter esse movimento. Quando vai para o estágio maduro, já está diferente. Olha a comparação de uma criança que está aqui mais ou menos na fase de 2 anos de idade para uma criança que já está ali perto dos 7 anos de idade, né? Essa criança aqui, ó, ela tá de 2 a 3 anos. Essa daqui, ela está de 4 a 5 e essa aqui está de 6 a 7. Olha como é que muda a qualidade do movimento. E é por isso que eu disse que eu não gosto tanto daquele conceito de habilidade motora que fala série de movimentos realizados com exatidão e precisão, porque ele não é tão exato assim. Eles vão evoluindo, né? Ele não é tão preciso, tão exato. Mas esse livro ele traz pra gente essas mesmas imagens de várias habilidades. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui pra gente poder ver. Tem um monte aqui, pera aí. Deixa eu ir na sorte aqui. Primeiro que parar, a gente observa. Cadê, gente? Tem tanto, eu não tô achando nenhuma. Tô dando azar. Ó, vamos ver essa aqui, ó, que é super comum no nosso dia a dia, né? Estágios do padrão de rebatida horizontal, beisebol. Super comum no nosso dia a dia. Então a gente tem, é muito comum, hoje, por coincidência, eu usei taco de beisebol na minha aula. E é muito claro como o movimento ele é totalmente diferente nas faixas etárias. E isso aqui, ó, é muito assim, sabe? Com os meus alunos é muito assim. Alguns eu consigo chegar aqui e poucos eu consigo chegar aqui. Porque estamos falando de uma grande maioria de crianças dentro do espectro do autismo, né? Mas, ó, olha a diferença do movimento. Como é que esse aqui, ele só empurra o taco para frente. Esse aqui, ele já consegue fazer um movimento mais horizontal. E o último, olha a rotação, olha a posição da perna, olha a rotação do corpo, olha como é que é totalmente diferente. Então, é muito mais claro, é muito mais... Fala, gente. Hoje minha cabeça não tá boa, vocês perceberam, né? Se for comparar a primeira live e a segunda live, hoje não tá boa. Eu vou até contar pra vocês por quê, super rápido, um segredinho. Esse aqui, ó, preparando mudança. Tá puxado. Passei o dia inteiro embalando coisa, então minha cabeça hoje não tá muito boa não, tá? Vocês viram que eu tô agarrando aqui toda hora, mas faz parte. Bom, então passamos aí pela ampulheta, né, que vai fornecer pra gente uma organização das faixas etárias dentro das habilidades motoras. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né, que temos 2 tipos de habilidade motora, habilidades motoras fundamentais, habilidades motoras especializadas, que elas se subdividem em habilidades motoras de manipulação, de estabilização e de locomoção, e aí e elas todas dentro de uma subdivisão na ampulheta, a gente consegue entender o que fazer ou como fazer em cada uma das faixas etárias, desde o útero ali, pensando claro, não em habilidade motora, mas assim, como é subdividido, como a gente é subdividido em toda a nossa infância, ok? Bom,
A live de hoje ela já seria mais curtinha mesmo, mas eu pedi para as pessoas colocarem perguntas lá na caixa de perguntas, mas só que infelizmente ela demorou, ficou 2 horas para enviar, não sei o que aconteceu, então não tiveram muitas perguntas, mas 2 pessoas fizeram uma pergunta igual, né, falando sobre criatividade, que tem dificuldade de variar na aula, que as aulas acabam ficando muito repetitivas, dificuldade com criatividade. E, gente, desde o dia que eu comecei a dar aula dessa maneira, eu nunca mais repeti aula, nunca mais... claro, atividade a gente repete, mas eu nunca mais repeti aula. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, mas agora que a gente já passou pelos 2 temas, fica mais interessante. Como que eu faço a divisão dos temas das minhas aulas? Eu coloco, de um lado... Então, todas as aulas eu tenho 2 temas. De um lado eu coloco elementos psicomotores, que foi o que a gente falou ontem. Então, ou a aula vai trabalhar lateralidade, ou noção de espaço, ou noção de tempo, ou noção do corpo, ou equilíbrio, ou motricidade fina. Sempre vão ter um desses temas aqui, desses 6 temas. Do lado de cá, eu coloco habilidades motores. Então, eu coloco corrida, salto, habilidades de manipulação manual, habilidades de manipulação podal e... Ixi, agora esqueci qualquer outra. Aí coloco circuito, tá? Como 5º tema. E aí eu sempre vou ter 6 de um lado, 5 do outro. Então o tema da aula de hoje é habilidade de manipulação manual com lateralidade. Então eu vou fazer atividades para trabalhar esses 2. Lembra? Princípio da especificidade, mas tem o princípio da totalidade. Então o tema da minha aula hoje é lateralidade e habilidade de manipulação manual. Então como que eu vou trabalhar? Joga com a mão direita, joga com a mão esquerda, ou joga pro lado direito com a mão direita, joga pro lado esquerdo pro lado esquerdo, 2 raquetes na mão, eu jogo a bolinha, falo esquerda, rebate com a mão esquerda, direita, rebate com a mão direita, tô trabalhando lateralidade, tô trabalhando manipulação. Só que aí, no dia seguinte, eu já não tô trabalhando mais manipulação, estou trabalhando salto. E aí não é mais lateralidade. Noção de tempo. Então eu brinco, por exemplo, de reloginho. Aquela brincadeira onde eu rodo a corda e a criança tem que saltar na hora que a corda passa. É uma atividade onde a criança está trabalhando o salto, mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar, ela tem que saber a hora certa de saltar. E não significa que todas as atividades são associadas uma com a outra. Pode ser que numa aula eu trabalhe basicamente só saltos. Então eu vou trabalhar salto para frente, salto para trás, salto de um pé só, salto abrindo e fechando, enfim, várias possibilidades de salto, além de atividades que trabalhem salto com noção de tempo. Aí no outro dia vai vir corrida com noção espacial. Então eu vou colocar, sei lá, uma sequência de cones e essa criança vai ter que ir fazendo um zigue-zague. Correr de costas passando entre 2 cones aqui, 2 cones aqui, 2 cones aqui. Ela tem que ter a noção do espaço que ela vai correr. Enfim, aí, quando a gente passa pelos 5 temas aqui, a gente também passou por 5 temas aqui, só que sobrou um tema. Este um tema é o próximo tema. E aí a gente recomeça, então volta para habilidades de manipulação manual. Só que agora, ao invés de ser com lateralidade, vai ser com, sei lá, noção corporal. Então eu vou fazer atividades que envolvam manipulação e noção corporal. Aí a gente nunca repete, porque quando eu chegar de novo em manipulação com lateralidade, que foi a primeira aula, já se passaram vários e vários e vários dias, e aí quando chegar de novo, ou eu posso fazer aquela mesma atividade, porque repetição também é muito importante, ou eu vou pensar em outra atividade totalmente diferente. Então, dessa maneira, a nossa aula sempre fica nova, sempre fica diferente. A gente mantém as habilidades, mas vai variando. Então, isso para criança é muito legal, porque criança gosta de novidade, criança gosta... a criança não gosta muito de repetir, a não ser que seja uma atividade que ela ame. Aquela atividade que ela ama, ela sempre vai querer fazer. E você pode trazer ela. Por quê? Porque se hoje eu fiz a atividade de rebater falando direita e esquerda, eu usei uma raquete de ping-pong, na outra eu posso usar uma raquete de frescobol, na outra eu posso usar a mãozinha que eu fiz, né, que é uma mãozinha, tá até ali, é uma mãozinha que eu fiz de EVA com um cabo de vassoura, e aí a criança tem que ir rebatendo usando essa mãozinha. Ou seja, você vai fazer a mesma atividade
com algum elemento diferente, a atividade já fica nova. Então a gente sempre tem variação. Isso, para quem trabalha com criança, é básico, né? Tem que ter variação, tem que ter muitos materiais. Por exemplo, essas caixas que eu mostrei bem avacalhada aqui, mostrei rápido, quase tudo é de material. Eu ainda tenho muito material para guardar, mas tem muito material guardado já para mudança. Porque é muito difícil para eu jogar um material fora, ele tem que estar assim, podre. Sério, ele tem que estar despencando. Porque eu não gosto de jogar material fora. Porque se eu usei ele hoje, daqui um ano eu lembro dele e falo, nossa, vai ser diferente. Então isso é muito legal, né? Bom, passamos por todas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que estamos aqui com alguns minutinhos restantes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, podemos aproveitar para responder, tá? Enquanto vocês estão escrevendo aí, gente, eu tô pensando aqui sobre fazer um pequeno lançamento do curso. O que vocês acham? Porque eu recebi várias mensagens da galera querendo já comprar o curso. Eu falei, não tá vendo, o povo fazendo um pouco de confusão e tal. Então, o que vocês acham? Eu vou perguntar. Se vocês falarem, beleza, beleza. A Poliana, inclusive, vai querer me matar, porque eu não combinei isso com ela. E eu não sei se é possível ainda, mas aí ela responde aqui se for possível. O que eu pensei? Terminando a live, eu vou colocar, sei lá, uma foto, alguma coisa nos stories e colocar o link de compra do curso, da última turma do meu curso. E aí eu vou deixar ele, tipo, 30 minutos. Né? Agora são, sei lá, 8h40, na hora que for 9h10 eu tiro stories, quem fez, quem não fez, não fez, aí é só lá na frente, claro que com uma condição especial. Poli, me fala aí se eu posso fazer isso, se tem jeito, porque tem que criar um link, não sei como é que funciona isso não. Se tiver jeito eu faço, mas se vocês quiserem, tá? Vocês topam, que dá um joinha aí, quem quer que eu coloque aí o curso à venda, e depois vai ser só lá pro dia 25 ou dia 26, tá bom? Pra última turma do curso. Enquanto isso, gente, mandem perguntas aí pra eu poder responder, aproveitar que estamos ao vivo, 90 pessoas aí, não é possível que ninguém vai mandar nenhuma perguntinha. Pergunta qual que é o... Ah lá, Poli, vou matar, é porque, gente, existe já um link que tá tudo guardado, preparado pro curso pra ser lançado no dia 25. E aí eu não sei como que funciona pra ela fazer um agora, mas ela que lute. Cadê? Deixa eu ver. Faz um sorteio pra quem tá na live ganhar um curso. Uai, gosto muito. Pô, olha, a gente consegue fazer um sorteio? Me dá uma dica aí de como que a gente pode fazer um sorteio. Como é que a gente faz? Não sei. Dá dica aí, gente. Como é que a gente pode fazer esse sorteio? Não sei. Sorteio assim, de última hora? Eu vou fazer os papéis, não sei. Alguém já viu algum sorteio sendo feito ao vivo? Se alguém souber como aí, podemos fazer. E aí, agora temos 80 e poucas pessoas, uma pessoa vai ganhar um curso de graça. Mas eu não sei como fazer esse sorteio aqui agora. Poli, se você tiver alguma ideia, me passa aí, tá? Vamos lá, gente. Olha aí, 85 pessoas, nenhuma perguntinha. Perguntem qual que é o meu sobrenome, se é além do Provete, qualquer coisa. Vamos perguntar alguma coisa. Eu gostaria de fazer um curso presencial. Nem sei se vocês sabem, mas até 2000 e... Quando é que começou a pandemia? 2020? 19? De 2016 a 2020, eu acho, sei lá, eu fiz cursos presenciais aí pelo Brasil inteiro. Peraí, vamos sortear no dia da nossa aula do dia 25? Pode ser? Pode ser. É mais prático, né? Porque aí tem mais gente e... Tá, mas de qualquer maneira, no dia do curso lá, como é que faz? Ah, tem cadastro. Ah, funciona. Porque aí na aula do dia 25 as pessoas têm nome, porque tá todo mundo cadastrado. E aí fica mais fácil sortear. Boa, gostei. Então, vai ter sorteio de uma vaga lá no curso, tá bom, gente? Então, e aí eu fazia curso presencial pelo Brasil todo e era muito legal. Eu fui no Porto Alegre, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Espírito Santo, Piauí, Belém do Pará. Nossa, eu fui no Nordeste quase inteiro, foi muito bom, foi muito legal, conheci profissionais incríveis aí no Brasil inteiro, foi muito, 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 muito legal. Eu leciono em que estado? Eu moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eu trabalho somente como professor particular. Eu dou aula para crianças, do Salvador foi em 2018, já tem isso tudo. Eu trabalho Aracaju, eu fui também, não fui? Fui em Aracaju. Não sei, quem já participou do curso aí fala, gente, era muito legal, né? Era um curso super divertido, super bagunceiro, era muito gostoso. Parei, né? Veio a pandemia aí e avacalhou tudo.
mas eu dou aulas particulares, trabalho como personal kids, vou em casa, trabalho em domicílio, além disso sou dono da rede de franquias Let's Grow, que é uma academia para bebês, um espaço de desenvolvimento baseado nisso tudo aqui, e isso tudo que a gente falou aí, baseado nos meus 17 anos de experiência. Então é um espaço voltado para o desenvolvimento psicomotor de bebês. E hoje nós temos unidades em São Paulo, 3 unidades em São Paulo, que é Chácara Flora, Granja Viana e Vila Leopoldina. Uma unidade em Brasília, que é na Sudoeste, uma unidade no Rio, que é na Tijuca, e 3 unidades em Belo Horizonte, Vila da Serra, que é a minha, Savassi e Castelo. Então são 8 unidades de Let's Grow aí. A próxima, se Deus quiser, vai ser Salvador, que é onde eu tô querendo abrir uma. E depois, se Deus quiser, o Brasil inteiro, né, gente? E aí, gostaram da aula de hoje? Da aula não, é a audácia. Gostaram da live de hoje? Foi bacana, né? Foi um assunto um pouco mais denso, menos divertido do que as outras, mas é um assunto muito importante que eu gosto muito. Me embolei algumas vezes, como falei aí, tô passando por algumas questões pessoais, mas funcionou, né? Entreguei, não entreguei o que eu precisava de entregar? E aí, vamos pensar numa frase hoje, pra gente escrever na hora de postar? Tem uma frase deste livro que eu amo e que eu aprendi na faculdade e nunca mais esqueci, que é... Eu juro que eu acabei de esquecer. Criança não é um adulto em miniatura. Eu amo essa frase, amo muito ela. Um dia eu ainda vou tatuar ela em mim. Mas criança não é um adulto em miniatura. A gente podia postar hoje nos stories com essa frase. O que vocês acham? E aí eu vou fazer a posição para vocês tirarem print, porque ontem eu fui rápido e depois teve gente que não conseguiu, pra gente escrever: criança não é um adulto em miniatura. Beleza? Vamos tirar print? Vai! 3, 2, 1... Foi! Pronto, que essa parte já ficou muita vergonha. Teria alguma atividade específica para professor poder usar com alunos autistas? Gosto muito de falar sobre isso, gente. Sabe por quê? A gente não deveria falar crianças autistas, a gente deveria falar crianças, né? A condição que ele está, o fato dele ter um transtorno, ter uma deficiência, não faz com que ele deixe de ser criança. Então ele tem que aprender o mesmo que todos os outros aprendem. O que vai mudar? A velocidade em que ele vai aprender, provavelmente ele vai ter um atraso e provavelmente ele vai precisar de mais suporte. Mas ele precisa igual, talvez até mais, porque mas não, é igual. A criança, ela precisa aprender uma habilidade motora para usar na vida diária, para poder fazer as tarefas de vida diária, assim como uma criança dentro do espectro. O que muda é o tipo de suporte que a gente vai dar e talvez a idade em que ela vai aprender. Então, se tem uma atividade que é para criança autista, não acho que tenha. Eu acho que tem atividades que são para crianças. Até porque, gente, as aulas que eu dou hoje, eu não trabalho com autismo há 17 anos. Eu trabalho muito com autismo hoje, mas não é uma coisa que eu faço desde o início da minha carreira. Tem, sei lá, uns 8 anos que eu trabalho com autismo, ou mais um pouco. Ok. As atividades que eu faço com eles hoje são as mesmas que eu fazia com as outras. E são as mesmas coisas. A diferença é que para as outras crianças, neurotípicas, às vezes eu conseguia fazer umas atividades um pouco mais elaboradas. Atividades que tinham... por exemplo, eu gostava muito de uma brincadeira, essa nunca mais eu consegui fazer, que era brincar de Pac-Man na quadra. Então, um era o Pac-Man, o outro era tipo fantasminha, e as linhas da quadra era onde a gente podia correr. E aí eu era o fantasminha, eu tinha que correr atrás do aluno, depois ele tinha que me pegar, e eu espalhava alguns cones por essas linhas. Então o Pac-Man era como se fossem as bolinhas que ele tem que pegar. Então ele saía correndo, passava por um cone, chutava o cone. Se ele conseguisse pegar todas, ele vencia. Se eu conseguisse pegar o aluno antes dele derrubar todos os cones, eu vencia e trocava. E era uma atividade muito legal, mas é uma atividade que eu nunca consegui fazer com nenhum dos meus alunos dentro do espectro do autismo. Eles não conseguem? Não é que eles não conseguem. Os meus não conseguem. Então, porque cada um é cada um, eles são muito individuais. Então eu acho que não dá pra gente falar qual atividade é para o autismo, tá bom? Prefiro dizer, vamos fazer atividades para crianças. Opa, tomei um banho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta legal aqui.
Você brincou muito disso, Pipoca? Eu só te chamo de Pipoca, não adianta. Como é que é seu nome que eu não sei? Agora, sabe o que é engraçado, gente? Porque eu sempre fui muito criativo, eu sempre inventei muitas coisas. E ela dizendo que brincou muito disso, e essa brincadeira ela surgiu da minha cabeça, eu nunca vi ninguém fazendo, sabe? Outra brincadeira que eu pensei uma vez, ela eu nem fiz porque eu nunca trabalhei com grupo, foi aquela de rua e avenida, assim, que fica todo mundo dando as mãos. E eu falei, gente, que ideia legal de atividade e tal. De repente eu comecei a ver um monte de gente postando. Então eu tenho muito disso, de pensar numa atividade e daqui a pouco descobrir que essa atividade já existia há muito tempo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta legal. Poderia fazer... Qual seria a pós que eu poderia fazer para atuar com crianças? Não é necessário uma pós para atuar com crianças, tá, gente? Primeiro que, por exemplo, a minha primeira especialização que eu fiz foi em obesidade e emagrecimento. Não tem nada a ver com criança. Mas eu já trabalhava com criança e nessa época surgiram algumas crianças com obesidade infantil. Ok. A outra pós que eu fiz foi agora, antes da pandemia, em neurociência e educação. Então, assim, a graduação ela me ensinou o que fazer com as crianças. A pós-graduação, ela me ensinou como essa criança aprende. Então, assim, não existe uma pós-graduação para poder trabalhar com criança. Primeiro, você tem que gostar. Segundo, você tem que ter conhecimento. A pós-graduação que pode te ajudar, sei lá, educação física escolar, psicomotricidade, tem pós em recreação, eu acho, também. Eu sei que tem um mestrado aqui em Belo Horizonte na área de recreação e tal. Então, assim, isso pode te ajudar, mas você não precisa de fazer isso para trabalhar com criança. Né? Você precisa gostar e conhecer quais são as necessidades da criança e o que é preciso trabalhar com ela, né? E levar jeito também, de levar jeito ajuda um pouco. Peoples, vamos encerrar então? Acho que foi bem legal, né? Hoje foi a terceira e última live. Talvez aí na segunda-feira a gente inventa mais uma última live surpresa, mas inicialmente hoje é a última, porque quarta-feira temos o nosso aulão. Quarta-feira? Dia 25 é quarta ou quinta, não lembro. Temos o nosso aulão e quem quiser participar desse aulão, clica lá no link da minha bio para se inscrever, tá? Já tem bastante gente inscrita e vai ser muito legal. E eu queria muito também, gente, agradecer pelos elogios que vocês vão fazendo e eu vou vendo, não todos, mas eu vou tentando ver, inclusive no direct, porque eu tô num momento ruim. Nem queria falar sobre isso agora, mas estou num momento ruim, então todo elogio, todo carinho me ajuda bastante a subir e continuar sendo o professor animado que eu sou, tá bom? Beijo pra todo mundo, boa noite, descansem. Desistiu da surpresa. Surpresa. Ixi, não sei de surpresa. Não tô lembrado de surpresa. Ô, gente, o que eu falo ali, depois eu já não sei mais. Mas... Então, lembrando então, tá, Polly, do negócio que eu vou postar lá nos stories. Dá pra fazer? Me dá um ok então. Eu vou postar nos stories agora, assim, depois que eu postar esse vídeo no feed, vou postar nos stories pra gente abrir vaga pra venda do curso, ok? Só 30 minutos, foi o que a gente combinou aqui no meio da live. 30 minutos pra quem quiser comprar o curso. Depois disso, só semana que vem. E quem não comprar semana que vem também, não compra nunca mais, porque é a última turma e não vai ter turma mais. Tá bom? Beijo, gente. Um abraço pra todo mundo. Vamos todo mundo comer agora pra repor as energias e poder dormir, descansar, que amanhã é sexta e tem mais aulas. Tá bom? Aí, ó, a Polly falou que dá sim. Ô, Polly, faz um trem aí pra eu conseguir postar lá então. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Espero vocês lá nos stories. Beijo, tchau, tchau.